contamine-se. Graça Pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição. Olá, abençoados, graça e paz. Eu sou Roberto Conceição e é com muito respeito que eu me dirijo a todos vocês, igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E para mim é motivo de muita alegria saber e ver através dos testemunhos e comentários o crescimento dos irmãos no conhecimento do Evangelho da Graça. Nós sempre frisamos aqui que a graça pura não é uma denominação, não é um grupo religioso. Aqui não existe nenhuma liderança humana. Aqui o cabeça é Cristo, tudo é dele, por meio dele e para ele. E o nosso compromisso aqui é compartilhar com vocês que, assim como nós, somos membros do corpo de Cristo. E quem nos uniu foi o próprio Senhor. Estamos unidos a Ele em um mesmo Espírito, pois o que se ajunta com o Senhor, um Espírito é com Ele. E desde o início desse projeto chamado Graça Pura, Deus colocou em nossos corações esse compromisso de levar até você o Evangelho da Graça. Aqui a glória pertence ao único que é digno de toda honra e de toda glória, o Senhor Jesus Cristo. Aqui o natural não pode entrar, pois ainda que ele queira entrar, logo é corrigido. Por isso declaramos que a palavra que sai deste veículo não voltará vazia, pois ela tem endereço certo. E você que está agora nos ouvindo é o receptor destas maravilhas do Evangelho. Quando estamos submetidos à palavra correta, que para nós, os gentios, é o Evangelho de Jesus Cristo, então nos alimentamos de uma palavra sólida, verdadeira e gloriosa, porque está baseado naquilo que está escrito neste Evangelho. Aqui não queremos glória, não queremos fama, apenas compartilhar o conhecimento do Evangelho e também aprender com todos vocês. E hoje nós vamos comentar aqui sobre um assunto de muitíssima importância para nós que já estamos há algum tempo em graça e para aqueles que estão se descontaminando do sistema religioso mau e perverso. Eu, particularmente, fui iluminado com o Evangelho da Graça no final da década de 90, mais precisamente no ano de 1997. Faz mais de 20 anos que esta palavra vem renovando meu entendimento e eu dou glória a Deus por estar aqui e compartilhar com todos vocês deste Evangelho. Paulo encorajava a Timóteo para que ele despertasse o dom que havia nele. E o que nós pretendemos aqui também é despertar o dom de Deus em vocês. O Evangelho diz que Cristo, ao ressuscitar, deu dons aos homens. Então, esse tesouro pode estar aí adormecido em você, sabia? Não tem acreditado? Muito usado? Cutucar a onça com vara curta? Então, aqui a cada estudo, comentário, live e todos os programas apresentados, estamos cutucando vocês no bom sentido. É claro, para despertar o seu homem interior, o espírito, a nova criatura que você é em Cristo Jesus. A igreja necessita do seu dom. Você é um membro importantíssimo no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quanto mais os membros do corpo de Cristo, que somos nós, estiverem ativos, o corpo ficará mais forte aqui na terra e a palavra chegará a muito mais
abençoados. Bem, depois dessa introdução, vamos ao nosso comentário de hoje. O assunto que trataremos aqui vai dividir o nosso ser e nos posicionar na verdadeira identidade espiritual na qual fomos criados pelo Senhor nosso Deus antes da fundação do mundo. Então, caneta e papel na mão para os mais antigos e para os mais modernos. Você pode abrir aí o seu bloco de notas no celular ou o seu tablet e anotar os versos que vamos comentar aqui. O tema desse estudo tem o título Deuses em Vasos de Barro. E o texto principal encontra lá em Salmos 82, versículos 6 e 7, que diz assim: Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Abençoados, se tem uma doutrina em graça, que é o pilar de todo esse conhecimento que o Evangelho nos traz, é a doutrina da predestinação, pois é nesta doutrina que entendemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que fomos criados desde antes da fundação do mundo e que antes de tomarmos corpo de carne, houve uma pré-existência. Alguns, ao ouvirem isto, devem falar, esse cara está louco, de onde ele tirou isso? Né? Mas nós vamos provar isso com a palavra de Deus. Vamos então ao livro de Jó, onde vamos ler alguns versos, né? Vamos lá em Jó, capítulo 38, do verso 4 ao verso 7, e também o verso 21. Está escrito assim, versículo 4: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva junta alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Aqui vemos Deus respondendo a Jó e lhe mostrando a sua sabedoria e a sua grandeza como o Senhor da criação de todas as coisas. E ele pergunta a Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então, se nos colocarmos, na posição de Jó, veremos que ao homem natural, por mais que seja inteligente, é uma pergunta muito difícil. Ele deve ter dito assim, não tenho a mínima ideia, Senhor, pois não era nascido, como poderia saber? E ali o texto diz que o Senhor perguntava, onde estavas tu, Jó? E o Senhor continua falando a Jó dos seus maravilhosos feitos ali na criação do mundo. E no verso 7, o Senhor começa a revelar a Jó onde ele estava. Olha só que interessante. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ele deve ter dito assim, Jó, você já estava comigo ali na criação, você e todos os meus filhos já se alegravam, com as obras das minhas mãos, você se enchia de alegria, Jó, e gozo de ver as maravilhas que eu criava. Você já estava lá comigo, Jó, você e todos os meus filhos amados. Então, o Senhor deve ter dito isso para Jó, Jó, você já estava ali, Jó, você já era nascido, Então vamos ler o 21, está escrito assim, de certo tu sabes, porque eras então nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Então, aqui o Senhor diz que Jó já era nascido, desde antes da fundação do mundo, ali quando as estrelas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos ali se rejubilavam com a bela, maravilhosa criação de Deus, E Deus falou ali que Jó já sabia, porque ele já era nascido. Realmente,
em espírito, ele presenciou tudo aquilo. Jó sabia, só que não lembrava. Por que Jó não lembrava? Porque quando um espírito entra em um corpo de carne, ele esquece de quem é, né? Essa natureza espiritual, ela fica opacada. Já o Senhor nosso Deus, que é espírito e vive na dimensão espiritual, ele fala na sua dimensão, né? Jó estava na dimensão humana, em um corpo de carne, e deve ter ficado ali assustado, né? Não entendendo nada. Então, abençoado, todos nós, os filhos de Deus, já éramos nascidos em espírito, né? Desde antes da fundação do mundo, né? E Deus é o Pai dos nossos espíritos, né? Conforme está escrito lá em Hebreus 12:9, na parte B, que diz assim: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos para vivermos? Então, Deus é o Pai dos nossos espíritos, e nós somos esses espíritos criados antes da fundação do mundo, e que já estávamos lá juntamente com nosso Pai, se alegrando e regozijando com as obras de suas mãos. Glória a Deus por esse maravilhoso entendimento, né, que o Senhor traz aqui através da sua palavra, quando ali falava com Jó. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá em Gênesis, né, para comentarmos algo a respeito da criação do primeiro homem terrenal, que foi Adão. Vamos lá ler em Gênesis 2:7. Está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Diz a Escritura que o primeiro homem, Adão, foi feito do pó da terra. Aqui já nos mostra um elemento natural, humano e perecível, que é o barro. E depois de Deus dar forma humana àquele barro, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e assim ele se tornou alma vivente. Então, a reação causada pelo fôlego de vida soprado pelo Senhor naquele boneco de barro, surgiu daí então uma alma vivente, ou seja, um ser com vida própria, com a capacidade de pensar, raciocinar, ter vontade e se expressar. Deus deu vida ao barro através do seu sopro. Com isso, Adão, ao desobedecer ao Senhor e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, teve o seu entendimento aberto para conhecer o bem e o mal, assim como Deus conhece. Mas isso teve uma consequência enorme, que foi a morte do corpo físico, né? Então, após a desobediência, o Senhor diz lá em Gênesis o seguinte, Gênesis capítulo 3, versos 22 ao 24, está escrito assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, pelo que entendemos desse texto, parece que o Senhor não queria que a descendência de Adão, o pai da carne, herdasse a vida eterna. Por isso, o lançou fora do jardim. E isso Paulo deixa bem claro lá na sua carta aos Coríntios, né? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos ler também do verso 45 ao verso 50. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem,
o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Aí ele diz novamente, né? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então nós, os filhos de Deus, predestinados, né, herdamos esta herança carnal do primeiro homem Adão. Temos em nossa carne esta corrupção, os desejos enganosos, essa herança maldita deixada pelo primeiro homem, que é da terra. E essa carne não pode herdar o reino de Deus. Por isso, o pó deve voltar à terra e o espírito a Deus que o deu. Os filhos da semente de Adão não podem herdar o reino, pois não possuem o espírito proveniente de Deus, pois não são do céu. Ao morrerem, sua memória deixa de existir e voltam ao pó da terra. Já o espírito dos filhos de Deus vai ao paraíso, né, para estar para sempre com o Senhor. Lembram daquele ladrão da cruz? Né? O Senhor disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso, né? Nós, os filhos de Deus, criados antes da fundação do mundo, ainda que herdamos esta herança de Adão, pertencemos ao outro, o que ressuscitou Jesus Cristo. E através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, nosso espírito foi vivificado, fomos justificados. O Senhor se uniu a nós em um mesmo espírito, pois está escrito que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. E isso está escrito lá em 1 Coríntios 6:17. Mas o que se une com o Senhor é um mesmo espírito. E hoje temos a imagem do celestial, a imagem de Cristo, o Espírito vivificante. Deus está em nós e é um conosco, glória a Deus. Né? Nós temos o DNA dos céus, somos espíritos vivificados pelo Senhor, somos celestiais, filhos legítimos do nosso Deus, o Pai dos Espíritos. Estamos apenas revestidos de um corpo de carne, cumprindo a vontade de Deus aqui neste mundo. Estamos participando, né? Vamos ler esta passagem interessante lá em Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, meus irmãos, quando lemos este verso de Hebreus 2:14, geralmente focamos que Jesus, por sua morte e ressurreição, destruiu o diabo. Entretanto, a primeira parte desse verso traz uma revelação fundamental para entendermos a vontade de Deus. O início do verso diz que os filhos de Deus participam de carne e sangue, e assim Jesus participou também. E o que é uma participação? Digamos que você foi convidado a participar de uma comemoração de fim de ano da sua empresa em que você trabalha. Então, ali no dia marcado, você se arruma todo, passa aquele gel no cabelo e tal, e vai até lá. E chegando lá, você é homenageado, né? Você recebe o prêmio de melhor colaborador do ano, se diverte, participa ali do coquetel, conhece pessoas, compartilha com os amigos, né? E quando essa festa acaba, você volta para a sua casa, você sabe que tem que voltar para casa, né? Porque ali não é o seu lugar, você está apenas participando, né? Então aquela festa acaba e você retorna para a sua casa. Então você apenas participou, cooperou, esteve presente ali naquele local por um momento determinado, mas não permaneceu ali, pois estava apenas participando, né, daquela comemoração. E assim somos nós aqui na Terra. Estamos apenas cumprindo um propósito de Deus. A nossa cidadania é o céu. O nosso espírito, que é a nossa verdadeira
identidade, veio habitar em um corpo de carne, segundo a vontade de Deus, até o tempo determinado por ele. Estamos trazendo a imagem do celestial. E assim aconteceu também ali com Jesus. Ele também participou de carne e de sangue para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Por isso ele tomou forma humana, né? Veio em um corpo, né, semelhante ao corpo, o nosso corpo de carne, mas sem pecados. Vamos ler lá em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, e também ler o verso 14. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos ler agora o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vamos ler lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, assim como nós, espíritos criados antes da fundação do mundo, viemos habitar em um corpo de carne, assim também o próprio Deus habitou em um véu chamado Jesus de Nazaré. E todo o espírito que vem habitar em um corpo de carne, ele é chamado filho. Por isso Jesus de Nazaré era chamado de Filho de Deus. E nós também somos filhos de Deus, pois como espíritos justos aperfeiçoados, habitamos em um véu humano, né, chamado carne. E o apóstolo Paulo define bem o que é a carne. Lá em Hebreus 10, 19 e 20, nós vamos ler para que os abençoados possam saber o que é esta carne. Está escrito assim, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui o apóstolo revela, né, que a nossa carne é um véu, né? A nossa carne é o véu, aquilo que cobre algo. Então a carne de Jesus era o véu onde dentro estava o próprio Deus habitando. E João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como dissemos anteriormente, quando um espírito vem habitar em um véu humano, parece que esta natureza divina fica opacada pela natureza humana. Por isso a carne é chamada de véu, pois tem a capacidade de cobrir a verdadeira natureza espiritual de cada um de nós, espíritos criados antes da fundação do mundo. E com Jesus não foi diferente. É da mesma maneira, né? E Jesus ainda era menino e não tinha conhecimento de quem ele era, né? Ele nasceu, mas ele só foi ter conhecimento mais tarde, quando estava adulto, né? Ele não sabia quem habitava nele. E Lucas, lá em seu livro histórico, no capítulo 2, no verso 40, diz que o menino se fortalecia em espírito, né, em entendimento, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lá no 52 diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, à medida que ele foi crescendo, ele foi descobrindo, né, qual era a sua verdadeira identidade espiritual. E certa vez ali na festa de Pentecostes, Jesus foi com seus pais, só que não retornou, né, para casa. E quando seus pais deram falta dele e foram procurá-lo, o acharam, né, lá no templo, né, assentado lá no meio dos doutores, né, ouvindo e os interrogando, né.
Isso está lá no verso 46, né, desse mesmo capítulo de Lucas. E assim, pelas escrituras, né, Jesus foi descobrindo quem habitava dentro dele, né, o próprio Deus. E João Batista, né, ao batizá-lo, teve a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, né? O Espírito repousou sobre Jesus e então ouviu-se uma voz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E João diz, né, lá no capítulo 1, no verso 33 e 34, o seguinte: "E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus." Jesus foi o Filho de Deus encarnado, né? Filho porque todo espírito criado por Deus e que habita um corpo de carne é chamado filho. Então ele era o Filho de Deus. Abençoado, você não é o barro, mas você é o Espírito que habita dentro desse vaso humano, dentro desse corpo de carne. Vós sois deuses, diz o Senhor. E Jesus ali, quando estava, né, no meio dos judeus ali, ele operava milagres, né, e dizia que ele e o Pai era um, e os judeus se enfureciam, né, diziam que ele tinha demônio, né, e o queriam apedrejar. Jesus falava: "Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu faço, para poder acreditar que o Pai está em mim e eu no Pai", né? Vamos ler lá em João 10, do 34 ao 39. Respondeu-lhe Jesus: "Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede pelo menos nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele." Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Então Jesus dizia: "Na vossa própria lei não está escrito: sois deuses? Deus não chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida?" Então eles ali ficavam confundidos, né? Procuravam apedrejá-lo, porque eles não entendiam não, que ali, naquele vaso de barro chamado Jesus de Nazaré, habitava o próprio Deus, né? Ele dizia: "Eu e o Pai somos um", né? E Jesus citava ali o que está escrito lá em Salmos 82, versos 6 e 7. "Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes." Então, abençoado, nós somos deuses em vasos de barro, né? Espíritos justos, feito perfeito. Viemos habitar em um corpo de carne para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Viemos participar de carne e sangue. E por isso ele diz: vós sois deuses. Entretanto, como homens, morrereis, né? Então a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O destino da carne é o pó, porque ela é uma herança de Adão e ela deve voltar ao pó de onde saiu. Mas o espírito volta a Deus que o deu. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 16, o seguinte: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, a partir do momento em que se descobre a verdadeira identidade espiritual em Cristo Jesus, nós devemos viver como deuses que somos, atravessando o véu humano, reconhecendo que não somos simplesmente
um pedaço de carne. Dentro de nós, unidos ao nosso espírito, está o Espírito do Senhor. Somos um com Ele. Ao olharmos um Filho de Deus, então devemos reconhecer que ali, além daquele véu, daquela carne humana ali, está um Espírito, vivificado na cruz por nosso Senhor. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, Isso está lá em 2 Coríntios 5:17. E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar depois da cruz, depois da ressurreição. Estar em Cristo é o oposto de estar em Moisés, na lei, antes da cruz. E por isso, abençoados, é importantíssimo compreendermos esta separação que houve, antes e depois da cruz. Os filhos de Deus já não estão mais mortos em pecados, mas vivos para Deus, perdoados, reconciliados, sendo um espírito com Ele. E por que aqueles que estão em Cristo nova criatura são? Porque a criação de Deus antes da cruz estava em Adão, Estava morta em seus espíritos, em condenação. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, passaram da morte espiritual para a vida eterna. Glória a Deus! Cristo trouxe para nós a imagem do celestial. Nós pertencemos ao segundo Adão, que é Cristo, que vem do céu. Estamos vivendo depois da cruz no reino de Deus. Vivamos como deuses que somos. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados, e até uma próxima oportunidade. Descontamine-se. Graça pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição.